avançando, meu aluno, avançando. A terceira característica seria a imprescritibilidade do bem. Tudo bem? Então me acompanhe na telinha, trouxe os artigos da Constituição que trata do tema, uso capião de bem público em área urbana e uso capião de bem público em área rural. Tudo bem? Então vamos lá. O artigo 183 diz: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição. Então perceba que nós estamos numa área urbana, nós demos a metragem 250 metros quadrados, nós demos o prazo, 5 anos de forma ininterrupta e sem oposição, utilizando para sua moradia ou sua família, adquirir-lhe-á o domínio. Então perceba que quem em área urbana ocupa um bem por 5 anos de forma ininterrupta, se existe uma metragem necessária até 250 metros quadrados, vai possuir o domínio desse bem, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano. Então seria mais uma característica. Não pode ser proprietário, tem que ser por 5 anos, tem que ter 250 metros quadrados, tem que ser uma ocupação ininterrupta e sem oposição. Bem, isso é uma regra. Essa regra diz o parágrafo 3º do artigo 183 que não se aplica aos imóveis públicos, consignando para você que não cabe uso capião sobre bem público em área urbana. Mas, para você não ficar na viagem que na área rural caberia, vamos trabalhar a uso capião em área rural. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, ou seja, não pode possuir nenhum imóvel, se possuir como seu por 5 anos ininterrupto, o prazo também é 5 anos, sem oposição, área, agora como é a área rural, é evidente que ela é muito maior, ele trata área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando produtiva por seu trabalho ou de sua família. Então aqui ele está ligado a uma função social dada à propriedade rural, uma propriedade que é pequena, não passa de 50 hectares, ele faz menção que essa pessoa está ali na terra produzindo com a sua família, ele diz que a terra está sendo tratada como sua, ele diz também que essa pessoa não pode possuir nem imóvel urbano nem imóvel rural, terá como adquirir a propriedade dessa terra. Bem, e ele no parágrafo único diz, olha, os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Então essa terra é uma terra do particular que não observou a sua função social. Tranquilo? Bem, avançando no tema, o Código Civil também reitera o tema, acaba com a discussão, coloca uma pedra em cima disso e diz: os bens públicos não são sujeitos a uso capião. Para que você tenha mais uma informação acerca do tema, achei a súmula 340 do STF, que nos dá a mesma informação. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Olha, chama a atenção que foi muito feliz o STF nessa discussão, porque havia uma divergência doutrinária se os bens dominicais ou dominiais poderiam ser usucapidos. Perceba o seguinte, quando você olha para os bens públicos, você olha para o bem público de uso especial, aquele que tem uma destinação, os prédios das repartições públicas, o bem de uso comum, que seria aquele que também tem uma destinação, praça, rios, lagos, mares, tudo bem? Ou seja, está ali para o povo usar. E os bens públicos dominiais ou os dominicais são aqueles que estão jogados em algum campo sem uma destinação. Esses bens, em regra, por não ter uma afetação, ao interesse público, eles poderiam até ser alienados, tranquilo? Isso já é pacífico. Bem, por conta disso, surgiu uma tese, se eu não me engano, encabeçada pelo ilustre mestre Nelson Rosenwald, é o cara do direito civil. Ele dizia que os bens dominiais poderiam ser usucapidos, porque o que impede a uso capião é a supremacia do interesse público sobre o particular. Ou seja, se aquele bem está destinado ao público, você não poderia
passar nunca essa propriedade para o particular em nome da supremacia. Como os dominicais eles estão desafetados, eles poderiam sim ser usucapidos. Tudo bem? É uma tese muito interessante, mas ela não prospera para a prova. É uma corrente minoritária. Tudo bem? Tranquilo? Então, os bens dominicais, súmula 340 do STF, eles não poderiam ser usucapidos. Tranquilo? Avançando. Vamos trabalhar, nesse momento, o regime de pessoal das autarquias. Para isso, chama atenção para a história. Tranquilo? Vamos traçar um marco histórico aqui. Constituição de 1988. Até 1988, as entidades com personalidade jurídica de direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista e as fundações até 88, nós tínhamos aí principalmente com personalidade jurídica de direito privado. O pessoal que lá trabalhava entrava através da janela, através de paraquedas, eram chamados paraquedistas, janelistas do serviço público. Autarquias e administração direta, né, onde você tem autarquias e administração direta, em regra, para ocupar o cargo público, você tinha necessariamente a exigência de concurso público. O grande detalhe é que dentro de autarquia e da administração direta, você também tinha o Instituto do Emprego Público. Uma pessoa ocupava cargo público concursado, ao lado dela tinha um janelista que não estava sujeito ao regime estatutário, e sim a CLT, desempenhando a mesma função, dentro da mesma entidade, né? Contrariando, dentro de uma ótica maior, dando um passo para trás e vendo essa cena grotesca, contrariando, evidentemente, a isonomia. Mas quem vai reclamar? O prejudicado, aquele que não tem estabilidade, vai reclamar? Nunca. Por quê? Porque ele entrou pela janela. Tudo bem? E com um condão moralizador, surge a Constituição de 88 e diz, olha, vamos acabar com a farra. Vamos acabar com a farra, porque o que se vê hoje é loteamento de cargo público. O político entrava e colocava todos os assessores e familiares dentro da administração. O ideal era criar logo uma fundação de direito privado, que ali já dava neto, bisneto, tataraneto, todo mundo dentro de uma fundação de direito privado, uma vez que para entrar nessa fundação não era exigido o concurso público. Bem, acabando com a farra dos bois, surge o artigo 37, inciso 2º da Constituição de 88, diz, olha, para ocupar cargo em emprego público, na direta e na indireta, será exigido o concurso público. Tudo bem? Ele abriu uma exceção para os cargos de confiança, nesse não é exigido concurso público. Você também pode excepcionalizar a lei no artigo 37, inciso 9. Se o interesse público pede, você contrata, mas contrata por tempo determinado, e essa excepcionalidade ela tem que estar estipulada em lei. O que é relevante, o que é tão importante a ponto de você burlar a regra do concurso público obrigatório. Tudo bem? Então, acabou-se a farra dos bois e ele diz mais, olha, dentro da direta, eu não quero, da indireta, da autárquica e da fundacional, eu não aceito mais uma pessoa, um estatutário ao lado de um seletista desempenhando a mesma função. Ou todo mundo é seletista ou todo mundo é estatutário. A União fez sua opção, né, colocou todo mundo no regime estatutário, inclusive transformou os seletistas em estatutário. Aqueles janelistas, paraquedistas, que estavam no serviço público desde 5 de outubro de 1983, há 5 anos no serviço público, foram transformados automaticamente em estatutários e enfim, né? Ainda que você sofra com isso, foi assim que foi feito. E dessa forma, o que você tem hoje, autarquias, fundações de direito público, administração direta, regime jurídico único, estatutário, empresa pública e sociedade de economia mista, o regime é o seletista, regime trabalhista. Tudo bem? Tranquilo? Não se preocupe, porque você deve estar entrando em sofrimento, porque se você estiver na mão agora com uma Constituição desatualizada, você vai ter informação
de que o regime jurídico único acabou com a emenda constitucional 19 de 98. Na verdade, ele ficou fora do texto constitucional de 98 até 2007, tudo bem? Em 2007, na ADIM 2135 de agosto de 2007, o STF, em decisão liminar, tudo bem? Uma decisão que ainda aguarda, que nós devemos aguardar ainda o julgamento do mérito, o STF se pronunciou de que, na alteração do caput do artigo 39, houve um vício formal. Você sabe que emenda à Constituição, ela tem que ser votada 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, com quórum de 3/5, e essa votação dúplice, 2 vezes em cada casa, não foi observada, e por conta desse vício formal, na alteração feita ao artigo 39, que tratava desse regime jurídico único, ele voltou. Ou seja, nós tivemos aí um período de quase 10 anos, onde o regime foi flexibilizado. Tudo bem? Tranquilo? A ideia de flexibilizar o regime seria acabar com o mau uso da estabilidade dentro do serviço público. Foi uma estratégia traçada pelo ministro Bess Pereira, apoiada aí pelo Fernando Henrique Cardoso, mas que não prosperou. Tudo bem? Não prosperou. Nós temos aí um regime jurídico único ainda dentro da administração direta autárquica e fundacional. Essa seria a ideia do regime de pessoal. Tudo bem? Vamos trabalhar agora mais um Instituto das Autarquias e o tema a ser tratado é a responsabilidade civil das autarquias. Quem trata do tema com maior amplitude é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, onde você tem lá que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público vão responder pelos danos que seus agentes causarem e vão responder de forma objetiva. No primeiro momento, a pergunta é: quem está abraçado pelo 37, parágrafo 6º? A União está, o Estado está, o município está, o Distrito Federal está, as autarquias e fundações estão também, e ele diz pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. Então, nós teríamos aí as empresas estatais, quando prestam serviço público, estariam também, quando presta atividade econômica, não estaria dentro da responsabilidade objetiva, e sim da subjetiva. Tudo bem? Concessionário e permissionário de serviço público, o nome já diz, são pessoas jurídicas de direito privado, empresário, que presta serviço público, também vai responder objetivamente pelos danos que seus agentes causarem. Então, perceba que quando um agente causa o dano, quem responde é a pessoa. O agente pertence a um órgão de uma autarquia, que responde à autarquia. O agente pertence a um órgão da União, que responde à União. Então, a ação principal se dá sempre contra o ente. Tudo bem? Essa é uma garantia pro cidadão. Tudo bem? Uma primeira garantia. Existe uma garantia para o servidor, porque ele não responde numa ação direta proposta pelo cidadão. Perceba que o servidor ele vai responder se ele agiu com dolo ou culpa de forma subjetiva numa ação movida pela própria entidade. É evidente que a entidade chama o servidor num processo administrativo e pergunta se ele quer pagar. Se ele não quiser pagar, move-se uma ação e ali será cobrado do servidor. Tudo bem? Essa seria a ideia. Então, a gente encerra aqui. Na próxima aula, a gente aprofunda o tema responsabilidade civil. Um abraço e até a próxima.